Olá, boa tarde, tudo bem a todos? Espero que todos estejam bem. Iniciando mais uma vez a nossa aula e ela terá como conceito geral, né, o uso da deficiência e esperamos que vocês adquiram o conhecimento necessário para que possa cuidar e tratar de pessoas com essa deficiência ou entenda do quais são seus conceitos, suas classificações, suas origens, para que possamos sim entender um pouco mais e sim compreendê-la, de forma que possamos dar seguimento às nossas atividades na prática do exercício da enfermagem, na sua atuação, tentando fazer com que haja uma reabilitação, uma continuidade do processo do cuidado, uma humanização neste processo do cuidado. É inerente que nós, enquanto profissional de enfermagem, lidamos quase que todo diariamente com esse cuidado, mas que ainda é muito o cuidado direcionado de um profissional de enfermagem sobre o paciente com deficiência ainda é muito baixo, na sua maioria ele fica sobre os cuidados na medida no percurso dele intra-hospitalar, né? Após esse cuidado, ou se ele for de uma deficiência, tetraplegia, possa ser que precise do cuidado da enfermagem na sua conduta diária, mas que na grande maioria das vezes esse atendimento está dentro do centro cirúrgico ou das clínicas de reabilitação pós-cirúrgica dentro dos hospitais na parte secundária. E aí se faz necessário que entendamos um pouco mais deste processo. Aqui eu inicio um pouco falando sobre essa história da história desta deficiência. Essa história vai fazer com que recordemos um pouco mais do que tange o processo, né, da inclusão e exclusão. Antes de iniciar sobre este processo, né, estudos remete o tema de uma ciência social. E aí o processo de inclusão e exclusão de pessoas com deficiência na sociedade gera-se, né, a temática tem sido muito discutida, explorada ao longo de toda a história de muitos estudiosos da área. Contudo, particularizando-se na busca no sentido de compreender por que não valorização do preconceito, da exclusão social das pessoas com deficiência, bem como do processo de conquista dos seus direitos por meio de evolução de leis nacionais e internacionais. Trata-se de um tema fundamental, uma vez que as evidências na produção do conhecimento científico em lacunas acerca da compreensão, da não valorização e da exclusão das pessoas com deficiência. Para tanto, a abordagem que aqui a gente traz no processo histórico, né, faz com que a gente entenda de que maneira ocorreu esse processo de deficiência no seu cuidado. A princípio, acerca da trajetória social do processo de exclusão da deficiência, foi durante a Idade Antiga, até a Idade Média, focalizando na origem do processo da eliminação e exclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Segundo os itens tratados no período renascentista do desenvolvimento do pensamento científico e das descobertas cruciais da medicina e dos estabelecimentos de uma filosofia humanista e do surgimento de preocupação dos direitos das pessoas com deficiência. Só um minuto.
Desculpa, mas voltando aqui rapidinho, perdoe-me. Mas vamos dar continuidade, né? Eu referia-se que, segundo, se eu não me engano, me lembrar aqui rapidinho. Ah, sim. Chegamos aí a tratar no período renascentista, né? Ao período crucial do contexto da Idade Média e a filosofia humanista do surgimento de preocupações com o direito de pessoas com deficiência, parte da Declaração de Direito de Pessoas Portadoras com Deficiência, né? Na história, ainda sobre o percurso, né, dessa história das pessoas com deficiência, o Brasil marca por uma fase inicial de eliminação da exclusão por povos indígenas do processo de institucionalização de existência de deficiência. Ademais, em a construção de leis das normas de reclusão de acessibilidade com o direito de pessoas com deficiência. Então, vamos de lá. A gente tem como base do preceito, em cima desta vasta ciência, né, desse processo histórico, aqui na Grécia, a deficiência era excluída do convívio social, deixando de em montanhas o seu sacrifício. Em Roma era lançado, usado a tendência do jogo da esfera nazarena, e também na América do Sul, o povo que vinha de sua colônia, né? No Antigo Egito, os médicos acreditavam que as doenças graves, as deficiências físicas, os problemas mentais graves eram provocados por mau espírito, por demônio, por pecados de vias anteriores que deviam ser pagos. Desta maneira, a deficiência não podia ser debelada e não ser pela intervenção dos deuses, ou pelo o devido, né, que era passado médicos, sacerdotes, especialistas chamados livros sagrados. Sobre a doença e suas curas, estes se preparavam durante anos para o exercício dessa função e se tornavam qualificados em medidas com competências para prestar atenção médica de pessoas que apresentavam um índice de males graves ou deficiência física, mentais, fossem consequência das malformações congênitas, acidentes ou infortúnios, né, das guerras. Entretanto, apenas os membros das nobrezas, os sacerdotes, os guerreiros e suas famílias tinham o privilégio de ser assistidos pelo sacerdote. Isso no que se diz respeito nessa especificação da integração da deficiência na sociedade. Durante a construção dessa aula, pude ler que os estudos mostravam que no Egito estes poderiam ser encontrados em diferentes estratos da sociedade, desta classe de faraós, nobres, artesãos, agricultores, até mesmo os escravos, parte importante. Essa arte egípcia revela por meio de artefatos, papiro, esses artefatos, aqui me esqueci, o papirus, né, o túmulos, as múmias, eram algumas deficiências, pois possível viver de vida normal na construção familiar. Eu quero trazer aqui também um ponto importante e que os estudos mostravam bastante, e eu me lembro que a palavra de Silva, do texto dele, trazia assim, abre parênteses, né? Que os antigos hebreus destacam por esse povo acreditar tanto em doenças crônicas como deficiência física, no qual a deformação tinha um grau de impureza do pecado. Fecha aspas. Para se ter uma ideia, Moisés, em seu livro Levítico, determinou que o cego, coxas, cortuna, pé torcido, não poderia se aproximar do ministério. Este passagem levítico torna claro que as aparências físicas era fator principal à exclusão das pessoas com deficiência. Lá entre os hebreus e os gregos, esta realidade não era diferente da deficiência tal como cegueira, surdor, paralisia, era considerada consequência direta do pecado de crime cometido. Entre estes, considerava também a deficiência proveniente de acidentes, de agressões, de participação em lutas armadas, de punição previstas em lei marcada pela própria escravidão. Orelhas ou nariz cortados, dedos ou mãos decepados, os olhos vazados. Para os gregos, o corpo belo e forte era prova de saúde e a força, requisitos necessários para o combate à luta. Isso
tudo para uma conquista de novas terras, sendo que elas não correspondem a esse ideal, né? As crianças e os doentes eram marginalizados, até mesmo eliminados ou abandonados às próprias sortes para a morte. E aqui eu trago assim, na época da guerra, o uso das armas cortantes e os combates corpos, além de muitos acidentes de trabalho na construção civil por falha de equipamentos, resolução de resultados em ferimento, mutilações traumáticas das mãos, braços e pernas, né? É nesta condições grega que se viu obrigada a amparar as pessoas que não tinham condições de garantir seu próprio sustento. Com o intuito de solucionar esse problema, a Grécia implantou um sistema de atendimento inicialmente destinado somente aos mutilados de guerra, sendo destinado posteriormente a outras pessoas com deficiência, dependendo da causa do problema. A partir dessas iniciativas, a Grécia passou a ser considerada pioneira dos movimentos da assistência médica à população civil e aos portadores de deficiência. Esta assistência era efetuada por meio de medicamentos, de intervenções cirúrgicas, de banhos especiais, de massagem, fisioterapia, bem como pela força da fé, do poder, que poderia de curar. Contudo, estes cuidados garantidos por lei não amparavam as crianças que nasciam com deficiência, uma vez que estas eram julgadas por uma comissão oficial de anciões e ou pelos próprios pais que avaliava o destino delas. O sacrifício de crianças com deficiência era justificado pelo ideal da busca do corpo perfeito. E aí eu trago a prática de lançar crianças com deficiência no abismo ou deixá-las abandonadas em cavernas e florestas foi considerada normal por muitos séculos da história da humanidade. Não muito diferente das culturas espartanas e gregas, na cultura romana, as leis garantiam o direito de viver apenas para as crianças que não apresentavam nenhum sinal de formação congênita ou doença grave, na medida em que, para que a sociedade, tais crianças seriam inúteis. Aí a aceitação desses infanticídios legal não foi praticado com regularidade, pois cabia ao pai executar a criança, e alguns pais não tinham coragem de matar os seus próprios filhos, acabando por abandoná-los em cesto nas margens dos rios Tigre. Com o advento do cristianismo, isso muda. As pessoas com deficiência eram vistas como uma pessoa, uma criatura de Deus, possuidora de uma alma e não merecimento de um castigo, mas de cuidado. Atitude e extremismo não são mais aceitáveis. Os cuidados com as pessoas com deficiência passam a ser segurados pela família e a igreja, mesmo que tais cuidados não garantam a integridade com deficiência na sociedade de forma geral. Deste fato, os primeiros líderes religiosos faziam com que os humanos com mais deficiência mental e outras pessoas com má formação, problema ou desenvolvimento despertaram um movimento piedoso do cuidado de menos fortuoso. O princípio ético cristão, reprimindo as antigas tendências de livre deficiência por meio de assassino ou disposição, surge a necessidade de deficiência ter mantido cuidado. Em nome da caridade e da rejeição, se transforma em confinamento, pois os auxílios que garantem teto e alimento também eram ser isolados, inúteis. Aí eu trago neste contexto da prática, fundida numa prática religiosa, médica, hospitalocêntrica, através de santuários, vizinhos, mosteiros, direções religiosas, a época do cristianismo, o império do bizantismo, isto tudo leva a um fator em que abre mão para o processo de avanço desta avaliação. Na Idade Média, o período entre o século V e o século XVIII foi durante o crescimento urbano, favorecendo o aparecimento de muitas doenças, epidemias, hanseníase, lepra, peste bubônica, difteria, bem como os outros males,
tais como problemas mentais, malformação congênita. Acreditava-se que tais males resultavam de mal condições, feitiçaria, bruxaria, atuação de maus espíritos do próprio demônio ou sinais de eclesiástico. O verdadeiro castigo de Deus. A prática do sacrifício às crianças que nasciam com membros deformes acabou por regregar as poucas crianças que logravam sobrevivência separadas de mais irregularidades da despreza. Quero trazer para vocês que o Ministério da Saúde, lá no século XVIII, com a consequência do movimento renascentista, né, e o progresso da ciência, do aperfeiçoamento gradual da assistência, que sofre um bom impulso das grandes melhorias, faz com que haja um abandono desta deficiência. Né? Ainda essa deficiência, a partir do século XIX, que a sociedade começa a reconhecer sua responsabilidade para com as pessoas com deficiência, principalmente no que se refere às medidas de assistência e proteção voltada para os grupos minoritários e marginalizados. Depois da Guerra Civil Norte-Americana foi construída também voluntários com deficiência. A Europa também surge com locais específicos de proteção e assistência dos cegos, surdos, mutilados de guerra. Também a Alemanha, no século XX, ocorreu uma história do princípio do nazista, que desenvolveu programas genuinamente dominados de vida que não merecia ser vivida, cujo alvo prioritário foram as pessoas com deficiência mentais, doentes, incruciáveis e avanço do assassinato. Depois da Segunda Guerra Mundial, com a formação do Estado, bem-estar social, o país europeu levou um crescimento de preocupação assistente na qualidade do tratamento da população do modo geral, incluindo a pessoa com deficiência. A partir deste contexto, a política cresce com deficiência e o número de contingentes de deficiência aumenta de cada resultado da política do seu país. A partir aí, em 1982, a ONU aprovou a Programação Mundial para Pessoas com Deficiência, na Resolução 3752, que tem como postura básica a igualdade de oportunidade garantida a todos os deficientes acesso do sistema geral da sociedade. O meio físico, cultural, habitação, transporte, serviço social, de saúde, oportunidade de educação, de trabalho, vida cultural, social, inclusive a instalação de esportes e lazer. Nessa Assembleia Geral, através dessa Resolução 37, proclamou também a legislação da ONU, instituiu em 92, no dia 3 de dezembro, o Dia do Deficiente. No dia 10 de junho de 94, a Espanha foi adotada também a Assembleia Geral. Em 2000, considerar a União Europeia dotada de união, faz com que gere, neste processo do cuidado, o direito de proibir, o direito de empregabilidade, o direito de assédio, considerado a União Europeia dos resultados através de inclusão, ainda provisões muito importantes na direção da adaptação razoável para o meio acesso a pessoas de todo tipo de deficiência, emprego e formação. Com isso, considera-se muito importante que essa história nos leve a identificar de que maneira, né, podemos melhor compreender a história para que possamos tratar das pessoas. Entendendo do processo histórico nessa perspectiva de ser considerado as pessoas com deficiência física e sensorial de mobilização reduzida, idoso, grávido, obeso, possui da necessidade diferente de maiores população, por isso há tempo necessário de atendimento diferenciado. Dessa análise e compreensão desse processo histórico, social, dessa exclusão e inclusão das pessoas com deficiência, do pré-histórico, da sociedade contemporânea, considerando diversos continentes,
pode concluir que a sociedade de toda a cultura atravessou diversas fases, que se refere ao tratamento destinado à pessoa com deficiência. A sociedade começou praticando atos de eliminação de castigo e exclusão social desde a pessoa considerada com condições físicas, sensoriais e mentais atípicas não condizentes com o seu atendimento, com membros pertencentes à maioria da população considerava normal. Ao longo da história da humanidade, constam-se diversas mudanças no tratamento dispensado às pessoas com deficiência, partindo de ações de caridade, institucionalização de medidas existencialistas, ao reconhecimento das pessoas com deficiência como cidadão de direito. A conquista do direito desse segmento da sociedade, entretanto, tem sido motivo de luta constante. Contraditoriamente, constata-se particularmente que, embora o Brasil seja um país que possui uma legislação mais avançada no que diz respeito ao direito de pessoas com deficiência, a efetivação desse direito nos termos da legalização fica muito a desejar na prática conforme as evidências. A falta de fiscalização e punição induz um sentimento de ineficiência nas leis e impunidade, reflexo de falta de interesse pelo poder público e das empresas privadas em se fazer cumprir o que determina as leis. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o processo histórico, que agora a gente vai entrar um pouco mais sobre a sua deficiência. E aqui eu trago os conceitos, o que são conceituados. De acordo com o Decreto 5296, de dezembro de 2004, conceitua que deficiência é alteração completa ou parcial de um ou mais segmento do corpo, acarretando o comprometimento da função física apresentado sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência dos membros, paralisia cerebral, manismo, membro de deformidade congênita adquirida, excede deformidade estética e que não produz dificuldade no desempenho da sua função. Nesta definição, ele deixa claro todas as partes em que envolve o processo de deficiência física. Aqui eu trago outro conceito, segundo o MEC. Diferentes condições motoras que acomete as pessoas comprometidas a mobilidade e a coordenação motora geral e fala em consequência de lesão neurológica, neuromuscular, ortopédica ou má formação congênita ou adquirida. Existem diversas definições para deficiência física. Essa pode ser entendida como uma alteração do corpo provocada por diferentes movimentos das pessoas que impede de participar da vida de forma independente, ou como uma desvantagem resultando de um comprometimento de uma incapacidade que limita ou impede o desempenho motor do indivíduo. Ainda se refere ao comprometimento do aparelho locomotor, que inclui o sistema osteoarticular, sistema muscular, sistema nervoso, as doenças ou lesões que afetam quais dessas de sistema isolado ou conjunto que pode produzir quadro de limitações físicas de grau de gravidade variado, segundo o segmento corporal, afetado o tipo de lesão ocorrendo. Assim, a deficiência motora pode ser considerada um distúrbio da autonomia diferente modo de individual. Entendendo um pouco mais sobre esse conceito, eu vou trazer para vocês que a deficiência ela pode ser classificada. Quanto à natureza, ela pode ser dividida em física em distúrbio ortopédico, distúrbio neurológico. Distúrbio ortopédico refere-se aos problemas originados dos músculos, ossos ou articulação. Distúrbio neurológico se refere à deteriorização ou lesão do sistema nervoso central. Ainda as deficiências também podem ser divididas, né? Pode ser dividida em, e aqui vou estar apresentando, deficiência temporária, recuperável, definitiva, compensável. Temporária, quando, após a conclusão do tratamento, possibilita o indivíduo retornar às suas condições anteriores. Recuperável, quando proporciona melhoria diante do tratamento ou substitui de outro segmento corpóreo não atingido. Definitiva, quando o mesmo realizado do tratamento não permite a possibilidade de curar ou substituição. Ou compensável, é que possibilita um processo de substituição do órgão, que é a amputação dos membros, compensação pelos seus próteses.
As causas são diversas, né? Podemos estar ligados ao problema genético, complicações na gestação, na gravidez, doenças infantis, acidentes, considerados fatores de risco, violência urbana, uso de drogas, acidentes esportivos, sedentarismo, acidente de trabalho, epidemias, endemias, tabagismo, agente tóxico, mau hábitos alimentares e falta de saneamento básico. As causas pré-natais são problemas durante a gestação, remédio tomado pela mãe, tentativa de aborto, mal-sucedidos, perda de sangue durante a gestação, crise materna de hipertensão, problemas genéticos e outros. Causas perinatais, problema respiratório na hora do nascimento, prematuridade, bebê entra em sofrimento na hora do nascimento, por ter passado por hora do cordão umbilical enrolado no pescoço e outros. E casos pós-natais, parada cardíaca, infecções cardíacas, hospitalares, meningite, entre outros. Quanto às mutilações e sequências motoras, hemorragia, pode ser dividido de acordo com o segmento de origem, né? Existe a origem cefálica, neste grupo inclui esclerose múltipla, AVC, paralisia cerebral. De origem espinhal, neste grupo inclui poliomielite, traumatismo com ruptura de compressão medular, malformação da espinha bífide por degeneração com a síndrome de Beowulf. E a origem muscular, especialmente distrofia muscular progressiva, de origem osteoauricular, a que inclui luxação de coxa femoral, a artrogripose, contração permanente da articulação, múltipla ausência congênita dos membros por parte da deformação distorcida, coxa, né, interfaces e também distrofia, amputação, entre outros, produção. Nesse sentido, aqui a gente vai entender um pouco mais que, de acordo com suas classificações, ela pode ser hereditárias, congênitas ou adquirida. Hereditária, quando a origem da doença permite de genes que podem ocorrer desde o nascimento até partes posteriores, congênito no encontro do feto antes, durante o nascimento e adquirida após o nascimento. Quero trazer ainda que esta deficiência, ela pode ter fisiopatologias de algumas doenças, situações que levam a deficiência motora. E quanto à paralisia cerebral, não é, que é a encefalopatia crônica da infância, ela é proveniente de 85% proveniente de fatores pré-perinatal e 14% pós-natal. A classificação da fisiologia com tom muscular, ela pode ter rigidez, espasticidade, né? Então, os músculos meio tensão leva ao processo de cuidado, meramente utilizando os movimentos que refletem a exacerbação do iníbido, faltando o espatismo. Quanto à espasticidade, o termo espástica é usado para descrever o tipo de paralisia cerebral, onde o tono muscular é muito mais alto, tenso. E aí existe a tetose, que é caracterizada por movimentos involuntários e variação do tono muscular. Ataxia, caracterizada por diminuição do tono muscular, né? Tremor, que aparece apenas em movimentos involuntários, chamado de tremor intencional. Hipotonia, que é o tono muscular é baixo, né? Também chamado de atonia, flacidez. Mista, que em alguns casos pode ser de acordo com a variação do tônus e do grupo muscular envolvido. A classificação topográfica, a gente vai ter monoplegia ou monoparesia, acometimento de um único membro, hemiplegia ou hemiparesia, acometimento de um hemicorpo, um lado de um corpo, que pode ser ocasionado acidente vascular encefálico, aneurisma cerebral, tumor cerebral, entre outros. Paraplegia, paraparesia, acontecimento do tronco do membro inferior. Displegia ou diparesia, membro inferior mais afetado que o superior. Quadriplegia ou quadriparesia, quatro membros afetos de uma forma semelhante. Dupla hemiplegia, dupla hemiparesia, com duplo membro afeto no sentido hemisfério. E quanto à classificação de grau de comprimento, ela pode ser leve, grave e moderada.
O seu portador de problemas, se ele, os seus portadores apresentam problemas como cialorreia, dificuldade de engolir, permanência de reflexo primitivo. Pode surgir outros distúrbios associados, como distúrbio da fala, distúrbio sensorial, visão auditiva, entre outros, convulsão, deficiência mental, distúrbio perceptores e conversão de mais frequência. As principais causas, né, de algumas são hidrocefalia, acidente vascular encefálico, que pode levar a algumas poliomielite, né, lesão medulares, que pode causar muitas deficiências, epilepsia, que é o estado hemoplético, devido à convulsão. Então, esclerose múltipla, tudo isso, espinha bífide, como eu tinha dito, são os tipos de amputação que pode também levar aos princípios de cuidado, né? Eu quero que entendamos um pouco mais que a deficiência na fase adulta produtiva é uma deficiência em que, só um minuto. A deficiência em que a gente tem que partir de forma com que haja possa ser considerada como uma perda da estrutura, na ausência de sua função anatômica ou fisiológica dos resultados que executa. Desta forma, a incapacidade acontece com a desigualdade. Quando o indivíduo adulto, em sua fase produtiva, adquire uma deficiência física, independente da condição ou contribuição para a previdência, essa pessoa, se for trabalhada, inevitavelmente deverá fazer parte do processo de reabilitação e, posteriormente, integração do retorno à vida da sociedade. Porém, é importante salientar que várias situações de capacidade de ajuda de deficiência não dependem do momento precisado da habilitação, podendo ser representada a atividade diária. A reabilitação do portador de deficiência envolve a capacidade para desempenhar as funções baseadas na capacidade de reabilitação de demonstração de condições que possam afetar. Já a deficiência pós-trauma, ela é importante, ela é importante no que reconhece o fato em que há um aumento da considerado número de deficiência física, principalmente portador de lesões raquimedular pós-trauma, decorrente de ferimentos por arma de fogo, acidente automobilístico, queda original de vítima de trauma, que se tornarão principalmente paraplégico, tetraplégico. Estas estatísticas requerem um preparo mais específico dos profissionais de enfermagem para prestar uma assistência de qualidade a este indivíduo. É sabido que os recursos atuais da medicina e o desenvolvimento de novas tecnologias têm permitido que as vítimas de trauma que levam à deficiência física consigam recuperar a fase aguda do trauma. Com o avanço das tecnologias, da medicina, a prevenção de complicação tecnológica, cada vez mais se propor deficiência adquirida. É importante que o profissional está do mal de vida da vida do seu indivíduo. Então, cuide nesse momento, eu quero que vocês compreendam e que as deficiências, que a gente vai entender cada uma delas mais à frente, como fundo de importância, é que possamos melhor entender esse processo para que possamos cuidar, entendemos da sua originalidade, como se constitui, de que maneira ela origina, para fazer com que entendamos um pouco mais sobre os seus cuidados frente à nossa assistência de enfermagem. Eu vou passar um vídeo para vocês em que ela fala um pouco sobre isto e aí vocês vão entender melhor. E vou deixar também esse vídeo lá no na nossa aula. Né? É um vídeo pequeno, mas que auxiliar só para tirar e fechar essa premissa o qual estamos falando aqui hoje. Só um minuto. Um minuto só, pessoal.
Aqui foi um exemplo para que a gente possa trabalhar de maneira que possamos cuidar melhor das pessoas com deficiência. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Espero que todos vocês tenham compreendido o nosso conteúdo. Agradeço pela sua disposição e atenção para comigo. Fica aqui meus sinceros agradecimentos. E na próxima semana teremos a continuação da nossa aula também. Muito obrigado, excelente noite a todos.